Paulo Martins é o novo presidente da Escola Livre de Azemais, tomou posse ali no final de novembro. Boa tarde, Paulo. Eu começo por perguntar como é que apanhou a Escola Livre de Azemais quando tomou posse? Boa tarde. Como é que apanhei? Não era muita surpresa, porque tomei a decisão, mais com um grupo de amigos, abraçar o projeto, precisamente por termos consciência da grave e as dificuldades que o clube atravessava. Como o clube da Escola Livre era um clube da minha formação, da modalidade de hóquei, como o meu pai foi um dos presidentes da Escola Livre, eu entendi que, embora o meu tempo é extremamente complicado de gerir, abraçando mais este projeto, mas sentia-me quase no dever de não deixar o clube morrer, porque estava na iminência mesmo do clube morrer. Qual é que era a realidade efetiva? Tínhamos problemas nas finanças, por relaxo da anterior direção, tínhamos graves problemas com faturas de água, com faturas de energia elétrica, estamos a negociar problemas com a Federação Portuguesa de Patinagem, com a Associação de Aveiro. Encontramos o clube em estado um pouco, não ia dizer caótico, mas com uma situação extremamente difícil. Estamos a falar em grosso modo, consegue quantificar o valor da dívida das Escola Nós Livre de estamos neste Azemais? momento a fazer uma auditoria às contas, tínhamos consciência de uns valores e eles passaram a ser maiores, mas na ordem dos 35, 36 mil euros. Há informação de que o próprio pavilhão ou está ou já foi penhorado. Confirma esta... Não. O pavilhão nunca foi penhorado, nem esteve na iminência de ser penhorado, porque o que estávamos aqui a falar não são dívidas que, no meu entender, obrigassem a penhorar o pavilhão, porque estamos a falar de várias entidades, valores que não faz sentido penhorar o pavilhão por esses valores. Os valores maiores até são da Associação de Patinagem de Aveiro e não é nada de astronómico. O problema é que são um acumular de muitas faturas e o clube estava um bocado num beco sem saída, porque até os apoios da Câmara Municipal, que são essenciais para o clube, estavam na iminência de ser cortados por falta de entrega de documentos. E isso é que, para mim, eu acho que... Documentos relacionados com o quê? Por isso, simplesmente, a Câmara não pode disponibilizar verbas se não houver uma declaração de não dívida, quer à Segurança Social, quer às finanças. A Segurança Social, para nós, não é relevante porque não temos funcionários. Mas havia dívidas às finanças. Havia dívidas às finanças. E só por isso congelava-nos verbas, como também a falta de entrega de documentos de que a Escola Livre se candidatou a fazer benfeitorias ao pavilhão, não tinham sido entregues à Câmara. Havia um desleixo da parte burocrática da anterior direção, porque a verdade real, nua e crua, é que não havia direção. Havia um elemento que fazia de direção. E isso, mal de mim, se chega a um ponto desses. A direção tem que haver um conjunto de elementos que cada um possa fazer um bocadinho e cada um assumir as suas responsabilidades, e só assim é que funciona como uma direção, não é? E quando fala que o clube estava na iminência de encerrar, estávamos a falar de quanto tempo mais se a situação continuasse como estava? É assim, é imprevisível, porque é imprevisível. Não é imprevisível, eu acho que por muito pouco tempo o pavilhão não encerrava, mas tínhamos ameaça de corte de água, ameaça de corte de energia. O município estava-nos a exigir devolver verbas, quando ainda tínhamos até verbas para receber, mas tínhamos que as devolver porque não apresentávamos documentos de comprovativos das obras realizadas. Gasóleo do aquecimento, não havia água quente. De treino, no final do treino, o funcionário que dá apoio ao pavilhão, sabendo que eu fazia parte da Assembleia, veio-me levantar uma questão
se eu fazia, até porque ele está aí há pouco tempo, se eu fazia parte da direção. E eu disse, faço parte dos órgãos, não faço parte da direção com poderes executivos, faço parte do Conselho da Assembleia Geral, e pronto, e nem mais do que isso. Portanto, eu não tenho poderes sobre as decisões do que se deve tomar dentro da direção. E veio-se lamentar e alertar-me dos problemas que o clube estava a enfrentar, porque ele, como pessoa que vem abrir o pavilhão, fechar o pavilhão, lavar os equipamentos, etc., lamentava-se que não havia produtos de higiene, quer dizer, coisas que custam poucos euros. Nesse treino, por coincidência ou não, e por ironia do destino, era eu e o Rui da pastelaria Laranjeira, que estávamos a sair, éramos os últimos a sair do balneário, e por coincidência, como eu disse há pouco, quer o meu pai, quer o pai dele, foram já presidentes do clube quando se ergueu este pavilhão. E viramos um para o outro e disse, temos que fazer alguma coisa, Eu já tinha algumas suspeitas que o clube estava com graves dificuldades, mas nunca ao ponto de quase não ter dinheiro para uma garrafão de lexívia, quer dizer, isto é o extremo dos extremos. Como havia uma assembleia a realizar, eu disse, não vamos adiar mais, temos que fazer alguma coisa pelo clube, porque sem dúvida isto é um clube pequeno, hoje ninguém quer vir para estes clubes, ninguém, aliás, eu reuni um grupo de amigos que estão a fazer um trabalho fantástico, quer da parte de secretaria, quer da parte de contabilidade, quer da parte de apoios. Estamos-nos a dividir e estamos a reunir uma série de apoios e organizar o clube de uma forma fantástica. No mês fizemos um trabalho enorme. Pode relatar esse mesmo trabalho durante o mês, ou seja, toma posse como presidente, qual é que foram os passos seguintes? Os passos seguintes foi logo arranjar duas empresas que se sacrificaram em prestar-nos dinheiro. São empresas que têm muitas relações connosco, pusemos aqui dinheiro para pagar as dívidas emergentes. Os 35 mil euros foram pagos, portanto? Os 35 não, mas 25 já. Muito bem. Os outros estamos a tentar negociar com a associação, com a federação, tenho boas relações com eles, expusemos o problema. É assim, não podemos esquecer que se calhar as dificuldades que a Escola Livre está a atravessar pode ser transversal a muito mais clubes. A Federação, e já expus esse problema, a Federação ajustou as suas tabelas de custos com um desconto que eles até lhe chamam de desconto Covid. A Associação não, a Associação de Aveiro não, já expus esse meu problema ao Presidente da Associação. É assim, nós temos que reconhecer que os clubes estão a ter as mesmas despesas e zero de receitas, e a Associação está a pôr a cabeça debaixo da areia, faz de conta que não está a ver nada. Isso não está correto. Não está correto. Todos nós estamos a ser penalizados, quer a nível pessoal, a nível profissional e a nível de clubes, que isto... Eu não sei se não haverá alguns clubes que vão mesmo fechar. Aliás, na Associação de Aveiro já há um que fechou. E eu não sei se não poderá vir a fechar mais. Eu não sei a situação dos outros clubes, todos, mas um já sei que fechou. E a Escola Livre, se não tivéssemos vindo aqui, se calhar também era outra a fechar. E eu não sei se isto não terá um efeito dominó, não é? Há uma realidade muito negra no desporto eu acho que é uma realidade muito negra a nível nacional. Por exemplo, a formação não arranca, estamos a perder atletas. Claro que a Escola Livre não é exemplo porque não tinha formação, mas eu tenho conhecimento, porque estou ligado à modalidade, que clubes aqui vizinhos, onde tinham 300 miúdos a praticar desporto, neste momento, se tiver 50 ou 60 é uma sorte. Quer dizer, acho que é dramático isto. Foi impulsado como presidente, trabalhou durante o mês, as dívidas, pelo menos mais 25 mil euros estão pagos. Qual é que é o seu plano de ação para o clube, para recuperar o clube? Nosso plano de ação agora passa por, essencialmente, há três coisas que eu tinha sempre como objetivo, já desde quando abracei o projeto de Presidente da Assembleia, e que tinha sempre esse diálogo com a direção, que tinha poderes executivos, era que o clube
obrigatoriamente não se pode manter com a atividade que tem até hoje, que é só ter um plantel sénior. Isso não faz sentido nenhum. Um clube como o nosso, que está no centro da cidade, é um clube que tem que se virar para a cidade e tem que ter formação, tem que captar novos sócios, porque isto tem que ser um clube de sócios. Nós não somos um clube nem profissional nem semi-profissional, temos que ser um clube 100% de sócios, e isso é o grande trabalho que nós vamos enfrentar. Está a querer dizer que a receita maior tem que vir dos sócios? Maior é difícil, porque as despesas hoje de um plantel na segunda divisão são enormes. Só para ter uma ideia, isso é público, é publicado, a Câmara, e muito bem, temos que agradecer. Há uma tabela estipulada pela Câmara que atribui um subsídio aos clubes consoante a divisão em que estão. A Escola Livre tem direito a um subsídio de 10 mil euros por época, e só para ficar com uma ideia, esses 10 mil euros são absorvidos por taxas e inscrição de atletas, e taxas de realização de jogos e inscrição de atletas. Portanto, quem é que paga a água, quem é que paga a luz, quem é que paga o próprio plantel? O próprio plantel, que ninguém pode... As despesas de material do plantel, que são enormes. O hóquei patins é uma modalidade onde o material é extremamente caro. Os jogadores, quer queiramos, quer não ganham salários, mas têm que ter algumas ajudas de custo, principalmente das deslocações aos treinos e aos jogos. E assim, hoje a Escola Livre tem 150 sócios pagantes. Isso equivale que temos 1000 e poucos euros de receita dos sócios. Qual é que é o objetivo? Eu tenho uma esperança, não tenho certezas, porque isso ninguém pode ter certezas, mas eu tenho esperanças que este ano a gente consiga duplicar os sócios, e depois para 300 sócios. Já também aprovamos em Assembleia, na última Assembleia, que a cota mínima de cada sócio deveria ser 20 euros, porque a cota mínima anterior era 12 euros. Eu, com 300 sócios a pagar 20 euros, já estou a fazer contas e orçamento para o próximo ano. Já vamos realizar 6 mil euros, mas que não, francamente, é pouco, sabe a pouco. Portanto, se não for a boa vontade de todas as empresas do nosso Conselho, que nos apoiam muito, e até algumas empresas fora do Conselho, por influência das pessoas que estão na direção, pelas relações profissionais que têm, dificilmente se consegue ter um clube com portas abertas. Qual é que é o peso do plantel no orçamento? Estava a dizer que só se paga as despesas, portanto nenhum jogador ganha um salário? Nenhum jogador ganha salários. Aqui nós temos ajudas de custo de deslocação, que estamos a fazer sempre contas aos quilómetros que os jogadores fazem. Temos jogadores numa média de 100 euros por jogador. Portanto, os jogadores que estão na Escola Livre é por amor à camisola? E tem que ser, não tem outra alternativa. Não temos outra alternativa. Nós temos que ter um clube 100% amador, e aliás foi logo o desafio, porque realmente quando eu cheguei aqui não eram esses valores que os jogadores ganhavam, era muito mais. E nas ajudas de custo? Das ajudas de custo, as tais ditas ajudas de custo. E a primeira reunião que eu tive com os jogadores foi precisamente por chamar as pessoas à razão. A Escola Livre nunca será um clube com um plantel semi-profissional, porque quando se recebe salários, subsídios superiores a 200 euros, eu acho que já é um semi-profissionalismo. Foi isso que encontrou? Em alguns casos sim, não era transversal, mas havia alguns casos que sim. E felizmente os atletas entenderam, porque assim, oferecer e não cumprir é fácil. É que havia uma promessa, mas acho que nunca receberam. Atenção, porque uma das grandes dívidas também era pôr em dia os subsídios aos jogadores. Não é? Quais são os objetivos, tendo isso em conta, quais são os objetivos claros da Escola Livre das Azeméis? Está a disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, não passará daí? A ver, vamos, é assim, esta época, se nos conseguirmos manter na 2ª Divisão, já é um grande triunfo, não é?
Os próximos anos, eu tenho uma ideia de um projeto que poderá ser ambicioso e interessante para clubes vizinhos nossos que são quase profissionais. Porque Transformar a Escola Livre num clube satélite desses grandes clubes, para dar oportunidade a jovens jogadores. O que eu quero é que a Escola Livre seja um plantel jovem. Pronto. Jogadores que saem dos sub-20 e não têm capacidade de ingressar num plantel da primeira divisão, a Escola Livre será o clube ideal para esses jovens. Para isso temos que criar boas condições no pavilhão, ter uma relação humana acima da média, porque isso é um trabalho difícil e só com a relação humana é que esses jovens atletas reconhecem e acreditam no projeto. E eu ainda há pouco tempo disse que nunca seria a minha ambição chegar à primeira divisão. Eu acho que as pessoas inteligentes mudam de opinião, só os burros é que não mudam. E eu, depois de começar a ter a noção da realidade, eu não sei até que ponto não seria ambicioso pensar com estes jovens, porque não chegar à primeira divisão. Mesmo mantendo a Escola Livre das Mães como um clube satélite? Como clube satélite, porque, imagine, eu vou-lhe dar um exemplo. O Porto neste momento tem uma equipe B, a Sanjonense tem uma equipe B, o Oliveirense acho que agora não tem. Mas essas equipes B, mesmo que cheguem à segunda divisão e se ficarem em primeiro, não podem subir de divisão, mas se cenar na Escola Livre podem. E é esse o meu projeto, é propor quer a clubes que têm ambição e um orçamento muito grande, ter aqui os jovens a praticar a modalidade que gostam, com uma ambição de chegar à primeira divisão, porque não? Claro que quando chegarmos lá, se chegarmos, não é para lutar pelos primeiros lugares, mas sim para dar oportunidade a esses jovens ganhar rodagem, para os poder lançar para outros voos, porque no dia que esses clubes que eu quero convidar a fazer parte deste projeto... Já pensou quais são esses clubes que vai... Claro, é óbvio, os clubes é o clube da terra, que é o Oliveirense, que sabe ser sempre o clube principal da terra, mas que tem neste momento uma vertente muito profissional e que fecha portas a muitos jovens. E a Escola Livre tem que ser alternativa. A Escola Livre é um clube da cidade que tem que ser alternativa ao Oliveirense, não pode ser um clube concorrente do Oliveirense. Porque no dia em que a Escola Livre, se o Oliveirense abraçar esse projeto, no dia em que se tiver aqui um jogador que seja do Oliveirense, basta eles assim, precisamos do jogador e o jogador será cedido imediatamente. Portanto, esse será o caminho que a Escola Livre. Agora, estou a falar isto de chegar à primeira divisão porque eu acho que é possível, porque eu vejo jovens com muito talento e que se perdem. E se esses jovens lhe dermos uma oportunidade, eu acho que eles têm uma ambição, que é vir a chegar a jogar num Porto, num Benfica, num Sporting, num Oliveirense, na Sanjonense, que neste momento já começa a ser uma marca e uma referência no hóquei patins, felizmente. E esses jovens, vindo com essa ambição, chegam muito longe, não é? Falou na formação, quando é que a Escola Livre vai começar a apostar nessa vertente? Dentro de normalidade, uma coisa é certa e segura, a Escola Livre vai ter formação. A Escola Livre tem que ser um clube eclético, não vai ter só hóquei, vai ter outras modalidades. Quais são essas outras modalidades? É todas aquelas que se venham propor à Escola Livre, serão recebidas de braços abertos. Qualquer jovem ou qualquer pessoa que queira instalar na Escola Livre uma secção que não seja o hóquei, dentro das nossas possibilidades, será bem recebido, porque o intuito da Escola Livre o que é? É tornar o clube eclético e com isso trazer simpatizantes ao clube, trazer sócios ao clube e tornar o pavilhão com vida, porque o pavilhão está muitas horas fechado. Já há algum projeto, já há alguma possibilidade? Temos muitas ideias, o projeto concreto estamos agora a fazer, traçamos um plano com a direção, já o temos isso até em papel, para demonstrá-lo aos nossos patrocinadores, porque demonstrar que estamos a fazer um trabalho sustentado e que vale a pena, que vamos ser realistas, o retorno
dos apoios que esses patrocinadores nos dão é mínimo, é que eles dão-nos por simpatia. Agora, eu acho que temos um trabalho mais facilitado, demonstrando que o dinheiro que eles dão à Escola Livre é bem emprego. E há um dever social de todas as empresas da cidade, não é? Do Conselho, eu sou empresário e tenho consciência que tenho um dever social. Portanto, sempre que eu encaro uma instituição que está a praticar, a lutar pelos interesses sociais da cidade, é meu dever e a minha obrigação comparticipar. Claro, encontramos muitos empresários que não pensam assim, mas é a minha maneira de pensar. É a minha última pergunta. Sendo empresário de uma empresa de renome, será fácil ou é fácil seguir os dois caminhos, sendo presidente de um clube e empresário de sucesso? No meu caso em particular, eu vou procurar que seja fácil, embora eu tenha interesses profissionais até na área desportiva, e daí que eu quero me abster um pouco de participar nos jogos concretamente, porque às vezes de cabeça quente diz-se coisas que não se deve dizer e pode ser mal interpretado. Mas há um ditado que diz: quem corre por gosto não cansa, e o hóquei patins para mim é uma paixão. A Escola Livre, nasci na Escola Livre, tive uma grande parte da minha formação na Escola Livre, porque eu comecei no Oliveirense, mas depois vim muito jovem para a Escola Livre. Fiz alguns anos de sénior também na Escola Livre. O meu pai esteve ligado à Escola Livre, quer dizer, a Escola Livre, quer eu queira, quer não, teve uma parte fundamental na minha formação, e isso faz com que... E está na altura de devolver aquilo que recebi, porque a Escola Livre, não só como clube, mas as pessoas que aqui estavam, sem dúvida que eram pessoas enormes. Muito obrigado, Paulo Martins, e bom trabalho. Obrigado.